Olá! Vamos lá, pessoal, para mais uma conversa hoje. E hoje nós temos também um convidado muito especial, porque eu só convido pessoas especiais, né, gente? Não tem essa assim de vou convidar qualquer um. Não, são só pessoas especiais selecionadas para você. Oi, Dani, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é as percepções no mundo, no mercado profissional aqui na academia, porque às vezes nós como acadêmicos a gente acaba tendo uma visão tão fechadinha, né, de eu tenho que passar nas disciplinas, eu preciso de nota, eu preciso publicar porque o orientador está pedindo, e às vezes a gente perde essa noção do porquê que a gente está fazendo tudo isso. Então, hoje a gente vai pensar bastante sobre essa questão desse processo de pensamento, de entender melhor o que nós estamos fazendo na pós-graduação. E você que está pensando em entrar na pós-graduação, você também vai ser levado a refletir em tudo isso. Será que eu realmente preciso ir para a pós-graduação? Será que realmente faz sentido para mim ir para um mestrado, ir para um doutorado? Será que isso faz sentido? Será que é isso mesmo que é bom para mim? Então hoje eu vou chamar agora o Cláudio Arnaldo, que já chegou aqui, para participar da live com a gente. Bem-vindo. Já convidei aqui o Cláudio Arnaldo para entrar. E nós vamos começar a nossa conversa hoje, que vai ser muito, muito construtiva e vai ser excelente, gente. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou ansiosíssima. Claudiana, você conseguiu acessar meu pedido? Eu vou pedir, de novo, convidei você para entrar aqui na live. Max André, tudo bem? Boa tarde. Você também está na pós-graduação, né? Na verdade, você já é um professor, mas você é um professor de pós-graduação, de graduação. Agora apareceu aqui. Vamos lá, aceitar aqui o convite. Claudiana, você está no computador? Está dizendo que não está conseguindo participar. Professor de mestrado, que legal, excelente. Qual que é a área de atuação? O que você tem atuado? Se você puder ficar aqui com a gente, ia ser tão bom, mas porque é tão bom ter essa perspectiva. Programa de pós-graduação em Sociedade e Fronteiras. Olha que interessante, muito bom. Isso até me lembrou um pouco que a gente estava conversando anteontem, com o Gustavo. Ele é militar. Daí isso me lembrou muito dessas questões de fronteira, né? Não sei se vocês abordam alguma coisa relacionada a isso. Mas o que eu ia te falar, Max, é que seria tão legal se você continuasse aqui com a gente, porque é tão bom ter essa percepção dos professores que a gente às vezes tem. Os alunos falam muito com a gente, conversam muito, mas, gente, é o que eu falo. Muitos vêm e criticam muitos professores, criticam os orientadores, mas eles perdem a noção do quanto é difícil para o professor, para o docente lidar com todas as pressões que vocês lidam, né? É muita pressão, são muitas cobranças, e aí é muito simples para o aluno só vir e reclamar, né? Você está fazendo um mestrado acadêmico interdisciplinar, que bacana, muito bom. E aí, André, eu estava conversando sobre isso, a gente tem lidado muito sobre essas questões de infantilização dos meios acadêmicos. Porque às vezes os alunos que estão com a gente, são muito infantis. E parece que. Vamos lá, Claudio Ronaldo, vou tentar aqui novamente. Eu acho que é pelo computador que é mais difícil. Talvez pelo celular agora vai dar certo. Está me vendo, Claudio Ronaldo? Boa tarde. Boa tarde. Normalmente ninguém me vê de primeira, tem que sair e entrar de novo. Você está me vendo? Sim, perfeitamente. Tá Que ótimo. bom. Olha, finalmente deu certo. Claudia Nato estava falando aqui
com o professor Max, você está aqui assistindo a gente na live, e eu estava conversando aqui, falando sobre essas questões, Claudio Arnaldo, que às vezes a gente tem muita essa infantilização dos alunos da pós-graduação, né? Que eles vão para a graduação, para a pós-graduação, achando que estão no colégio, né? Lidando com isso como se fosse uma forma assim, eu tenho que tirar nota, eu tenho que passar, né? E perde essa noção do mercado de trabalho, perde essa noção do que está mais amplo, né? Você tem essa percepção? Vamos começar só com essa pergunta já, né? Polêmica, antes da gente entrar no nosso tema hoje. Então, assim, na verdade, eu tenho 55 anos. Minha primeira graduação foi em 93, imagine. Eu acho que você não teria nascido. É claro que já nasci. Então, e aí veio esse crescimento profissional, esse desenvolvimento, vou falar crescimento, mas desenvolvimento profissional, onde a vida traz, né, muita bagagem de conhecimento, de relações profissionais. E agora, mais recentemente, eu voltei para a academia com a nova graduação. Foi quando eu, estimulando meu filho a participar do processo de Enem, resolvi acompanhá-lo na prova sem uma necessidade iminente, mas aí fiz o Enem, consegui uma pontuação e fiz uma nova graduação. E aí, dentro da graduação, nessa realidade de hoje, me veio essa perspectiva de resgatar, na verdade, um sonho antigo, que era de fazer o mestrado, e aí eu me submeti logo na sequência e consegui ingressar no mestrado. Mas o que você está colocando é muito real, porque essa falta de maturidade, eu não sei se é maturidade, a escola também não prepara adequadamente os estudantes para dar essa sequência na vida acadêmica. Tá? Há uma grade curricular também muito fechada para nota. As escolas estão formando isso, as escolas estão buscando isso. E aí, quando você tem um momento mais aberto, onde você trabalha mais com a apresentação, seminário, com a própria pesquisa, já ali no seu início, você já consegue entrar de forma mais pensada, né? Mais envolvida no processo acadêmico. Então, é algo que precisa ser trabalhado realmente nas academias, nas escolas e nas pessoas que pretendem ingressar numa pós-graduação. Não para ter um diploma, isso não dá, hoje não funciona isso. Não é o diploma que faz com que você tenha um mercado, é o saber resolver problema. E isso você só consegue estudando, participando e buscando novas experiências. Exatamente, até sobre isso que você está falando, esses dias teve uns comentários lá numas postagens falando assim, pessoal, vocês que têm um diploma de doutorado, ainda não consegui fazer dinheiro nenhum com isso. E é bem isso, né, Claudio Arnaldo? Antigamente eu acho que tinha mais isso de você ter um diploma, pronto, tá instantâneo, você vai ganhar bem, vai ficar tudo bem. Hoje a gente vê muito bem isso, que você vê youtubers, influencers, que às vezes têm zero de formação, ganhando milhões por mês. Então não precisa mais disso, realmente está sendo exigido outras características mais importantes, né, do que apenas o diploma e a saturação desse mercado, né, Claudio? Não. Mas, não, você quer comentar isso primeiro que eu falei? Daí depois eu sigo com as coisas. Não, é verdade, o mercado exige mais, exige conhecimento, exige essa desenvoltura para resolver problema. Eu usar essa palavra resolver problema porque eu digo o seguinte, dinheiro abre algumas portas, conhecimento abre todas. E quando você tem o conhecimento, as pessoas te querem que você trabalhe para elas. E você quer trabalhar para você mesmo, e você quer ajudar mais, você quer contribuir mais. Então é conhecimento tem um valor. Se é no mestrado, se é no doutorado, se é no pós, se é só numa graduação, não podemos parar de estudar. A verdade é essa. Tá? A gente não pode parar de estudar. É uma necessidade do mercado e uma necessidade das pessoas. A gente precisa conhecer mais. E é tão verdade você estar aqui conversando sobre isso, porque quanto mais pesquisa, quanto mais nos debruçamos para estudar, mas a gente, meu Deus, tanta coisa para ver, né? Então, não acaba com a graduação. Eu digo sempre, não há nenhuma escola que ensine de 0 a 23 anos, que é a média de quem começa a estudar regularmente, né, e se gradua,
que ensina tudo que você precisa para o resto da vida. É preciso continuamente a gente estar se aperfeiçoando, buscando novos conhecimentos. Exatamente. Muito bom. Claudiana, então vamos lá começar. Primeiro se apresenta, né? Porque eu já te joguei com as perguntas. É porque eu estava anteriormente falando sobre isso, achei que você ia ter bons inputs, Aí como teve. E já entrei, agora. já entrei. Ah, deixa eu te falar também aqui, ó, o professor Marcos André, ele é bacharel em ciências contábeis também, ó, e mestrado em sociedade e fronteiras e doutor em sociedade, cultura e fronteiras. Muito legal. Então, vou me apresentar para o professor Max. Eu sou também contador, tá? Foi minha primeira graduação, terminei em 93 e não fiquei fora do mercado, eu trabalhei muito tempo. Minha esposa também é contadora. E minha segunda graduação é em gestão pública, né? Antes disso, eu fiz uma pós em controladoria, contabilidade pública. O professor Marcos vai saber bem o que é essa área. E agora entrei no mestrado profissional de gestão sustentável, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E aí esse mestrado, Natália, ele veio de um sonho antigo, né? Há uma falta de oportunidade. Alguns amigos chegam e dizem, mas Cláudio, foi difícil, mas você conseguiu. Eu disse, foi difícil, eu consegui, mas eu poderia ter feito meu mestrado muito antes, eu poderia ter feito meu doutorado muito antes, e só agora, encaixando nessa vida profissional, foi que eu consegui encaixar, porque faltava oportunidade. E dizem sempre, quem não fez foi porque não buscou. Não é verdade. É oportunidade. Existem milhares de amigos para trás, e isso não é bom num país que precisa de tanta gente pensando para resolver tantos problemas. Isso é verdade. Flávio, mas como é que foi no início? Por que que você primeiro escolheu essas profissões, né? Como começou lá? Ah, o Max está falando que legal, cada um tem seu tempo. Muito bom. Qual- Quais foram as suas motivações durante todo esse... Ah, e você não falou o que você faz hoje, né? Já Ah, que você já falou das suas formações, o que você tem feito hoje no mercado de trabalho? vamos começar assim. Para quem rala, o curso de uma graduação, ele é escolhido de uma forma muito louca, porque é dentro de uma necessidade, mas também de um tempo que você tem. Porque eu fiz um curso, quando eu fui escolher, tinha que ser um curso noturno. Eu não tinha opção de uma engenharia, de uma medicina, se pensasse nisso. Então, eu lembro que eu fiz um sorteio entre administração, economia, contabilidade e direito. Você Né? fez sorteio. Essa foi a melhor das suas justificativas. Então, assim, mas eram 4 áreas que eu também gostava, né? Então, eu estava na dúvida, aquela coisa do adolescente em dúvida, né? Eu entrei na faculdade com 18 anos. E você estava trabalhando, por isso que você tinha que fazer um noturno? Eu sempre trabalhei. Na verdade, na minha família, o foco foi para o trabalho. A educação era uma coisa secundária. E a gente sempre trabalhou de forma informal, meu pai é comerciante, a gente sempre trabalhava junto. E aí, quando eu ingressei na faculdade, também passei no concurso público. Foi meu primeiro concurso público, foi a empresa de pesquisa. Daí, essa curiosidade pela pesquisa. Né? Porque eu tenho 5 anos na Imparne, que é uma empresa de pesquisa agropecuária aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, Então essa você escolha passou nesse concurso durante a graduação. foi simultânea. Entrei na Legal. faculdade e simultaneamente passei no concurso público como técnico agrícola, que foi meu ensino médio, um dos ensino médios, que eu fiz técnico em contabilidade e fiz técnico em agropecuária. Então, com o técnico em agropecuária, fiz esse concurso e, simultaneamente, entrei na faculdade e também no emprego de auxiliar de pesquisa como técnico. E aí veio essa curiosidade pela pesquisa. Eu lembro que eu escrevia textos e achava muito ficava muito atento quando os pesquisadores começavam a discutir um novo projeto e tudo mais. E eu fazia na prática, porque eu tinha que fazer a coleta de amostras, pesar, fazer a Você era tipo secagem. um escrivão dos pesquisadores, é isso? É, um auxiliar mesmo, né? Auxiliar mesmo. Enfim, então terminei a contabilidade e já trabalhando, entrei já no meio para trabalhar com constituir uma consultoria na área de condomínios e contabilidade. E aí os filhos vieram
e a rotina me consumiu, né? Passei esse tempo todo trabalhando muito e mudei de emprego. Eu fui para o Conselho Regional de Engenharia, onde eu entrei como fiscal, agente de fiscalização, depois fui gerente operacional, depois fui superintendente do órgão por 12 anos, depois entrei na controladoria, já voltando para a minha área da contabilidade, e agora estou na Secretaria Estratégica, onde tenho essa responsabilidade pelo planejamento, orçamento e, enfim, é uma espécie de CEO no serviço público dentro do Conselho. Mas veio sempre estudando, né? Porque o meio exige, né? Você tá galgando profissionalmente, você é cobrado, é exigido a cada dia. Então, estudar é uma necessidade, não é um capricho, né? Agora, tem um detalhe: o mestrado veio como um capricho, veio de um resgate de um querer do passado, porque agora, financeiramente, a gente sabe que não é o mestrado que vai nos dar o retorno, não é um doutorado que vai nos dar o retorno. Mas uma pausa aí, Claudio Naldo. O Kleber Nóbrega está falando aqui que você é uma referência na engenharia. O professor Kleber. Ah, ele é seu professor? Não, eu conheço ele como consultor, não? Se é o mesmo que eu estou vendo aqui. É que eu entendi o professor Kleber. Você falou, ele é o consultor? Que legal. Tudo bem, Kleber? Boa tarde. Eu acho que é a pessoa, porque eu estou vendo a imagem aqui, mas. Ah, você não está conseguindo ver ele. Daqui a pouco ele fala aqui com a gente. Hoje, ele falou, hoje eu estou aprendendo com você. Ah, que bom. Espero. A Luciana está aqui também. A Luciana é pós-doc lá do nosso laboratório, junto comigo. Prazer ter você aqui. O professor Valdinês, Cláudio também está aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Kleber falou Então, que é ele Cláudio... mesmo. Oi? O seu Kleber falou que é ele mesmo. Sou eu mesmo. Muito bom. Então, Claudio Arnaldo, fala um pouco mais pra gente por que você escolheu, então, o doutorado, o mestrado. Você já falou que foi um capricho e tal, mas da onde veio esse desejo de, depois de estar tão bem estabelecido na sua carreira, falar, não, quero agora fazer um mestrado? Da onde veio essa motivação que te levou a Então, isso? ele inicia lá no processo de trabalhar com pesquisa, mas hoje eu relacionei isso a um processo muito que eu estou envolvido, que é a engenharia, né? E a gestão sustentável, nesse momento, é uma necessidade que não é de hoje, mas, assim, há um clamor, né, por essa área. Meu primeiro projeto, meu projeto que foi submetido para entrar no mestrado foi ESG, auditoria nessa área relacionada à área E de fale o eólica. que é o ESG, você não falou aí, né? Tá tão acostumado, né, com os termos. Exato, né? São, na verdade, práticas, né, ambientais, sociais de governança que as empresas têm utilizado. Há um modismo nisso também, mas eu não vejo dessa forma, eu vejo como uma área muito promissora que vai se consolidar no mundo inteiro e o Brasil precisa demais dessas práticas. Então, minha área inicial foi voltada para a eólica, que aqui no estado é muito forte, nós somos um dos maiores produtores, né, nacionais de energia eólica, e há na eólica, ao contrário do que muita gente pensa, uma questão ambiental muito forte, uma questão social muito forte. Tá? Então, você pega. Eu não vamos nem entrar na área, porque aí eu ia passar aqui falando sobre isso. Mas, ao contrário do que se imagina, que a energia eólica não tem a questão da poluição, do prejuízo ambiental, é uma inverdade e isso precisa ser bem discutido. Mas, enfim, como todo mestrado, como toda pós-graduação, o orientador está ali atento para chamar atenção. E o meu, de forma muito acertada, ele disse, Cláudio, você não tem tempo para trabalhar o que você pretende trabalhar em 2 anos. Então, é preciso repensar isso. E aí eu fiz uma ponte com a área que eu atuo hoje, que é o sistema Confecrea. Né? Eu lido com todos os CREAs de todo o país, e aí a gente mudou para trabalhar ESG dentro do sistema Confecrea. Por quê? Porque o sistema Confecrea tem em torno de 1.300.000 profissionais das engenharias, da economia, das geociências, e isso tem tudo a ver com a questão
ambiental no país. Então, o tema se manteve, mas aí eu estou estudando a maturidade das práticas de ESG dentro do sistema Confiacrea e sugeri ao sistema Confiacrea uma minuta de resolução para gerar essas práticas dentro do sistema. Então, é uma palpável, porque o orientador falou, você está trabalhando 12 horas dentro do sistema Confiacrea por dia, e você está dentro já do seu trabalho de pesquisa, então fica mais fácil você lidar com essa problemática. Eu, na verdade, que já queria fugir um pouco de dentro para fora, mas aí voltei para dentro e estou dentro do sistema trabalhando tudo isso. Mas estou gostando, é uma área que é empolgante e eu queria parar, como eu já falei em outras ocasiões contigo, parar para mergulhar nisso e ficar fazendo isso, mas o mestrado profissional exige que você trabalhe, que você estude, e isso é muito louco. E como é que você tem conciliado isso, Claudinaldo? Porque você tá, né? A gente tá sempre conversando, você tá sempre em um lugar diferente, né? Você que tá assistindo, você não sabe o quanto que esse homem viaja. Toda hora tá num lugar diferente. Aqui o professor Kleber tá falando, aprendi com o Claudionaldo que mais de 70% do PIB brasileiro vem da engenharia. Caramba, não sabia disso. Verdade, verdade. Aqui, isso que a gente está utilizando aqui, tem em minha volta aqui, essas paredes aqui, a parte elétrica, a iluminação, tudo isso é engenharia. Dentro de um hospital, em qualquer lugar que você esteja, a engenharia está presente. Daí o percentual tão grande, e é verdade. Falei para o professor Kleber, mais de 70% do PIB do Brasil é engenharia, é geociências, está participando de alguma forma. Então, o, eu viajo bastante, né? Verdade. Essa semana eu estava em Curitiba, a gente Ah, você estava foi para discutindo. Curitiba também, que agora você está em São Paulo, Estou em né? Tô em São Paulo hoje. Eu cheguei na quinta-feira aqui em São Paulo e a gente estava discutindo lá no Sul tem essa problemática toda. E a gente estava reunidos para tratar desse tema, que aí é interessante. Isso aconteceu, essa catástrofe aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso está ligado diretamente com o meu processo de pesquisa. E o sistema não estava, percebi, o sistema não estava preparado para lidar com a situação assim. Os profissionais não estão preparados para lidar, os governos não estão preparados para lidar com essas situações. E essas práticas de ESG, elas vão sim amenizar, porque você trabalha um planejamento dentro dessas áreas de atuação. E o que a gente quer com a proposta do trabalho de pesquisa é exatamente que os profissionais entendam que eles, como profissionais de engenharia, de agronomia e geociências, eles devem atentar na atuação deles no mercado para essas práticas, tanto ambiental como de social, como de segurança. O que eu vou fazer como profissional está relacionado com isso. E aí eu vou conseguir prestar um serviço de qualidade para toda a sociedade. Então, é uma área apaixonante mesmo. E a gente não. E aí você me pergunta como é que você arranja tempo. A gente Exatamente, para fazer tudo que você faz. não há tempo, na verdade. Não há Que tempo. A gente também, Claudionaldo é casado, tem dois filhos ou um só, Claudionaldo? São dois, né? são possíveis. Não há tempo, na verdade. A gente vai por vontade mesmo. E outro dia eu estava sendo entrevistado e perguntaram. A gente trabalha com processo de inovação também. Temos alguns projetos que foram destaques nacional, e a entrevistadora perguntou qual foi o desafio, quais foram as dificuldades. Eu disse, aí parei e disse, não lembro de dificuldade, porque Nossa. quem, quem trabalha com esse processo, ele não pensa no problema, ele pensa em buscar a solução, né? Bom, Então é meio louco. Louco não é aquela loucura, não, tá, gente? É louco no sentido de extrair de si uma vontade de fazer a si mesmo. Então, assim, se for pensar num tempo, eu não teria tempo mesmo. Eu teria ponderado e teria dito, não vai rolar, não consigo. Mas aí vem uma questão de estrutura mesmo, familiar e de apoio no trabalho também. Porque se eu estou trabalhando na empresa e estou fazendo mestrado profissional, eu preciso conciliar isso e a empresa precisa entender que é importante para ela
esse trabalho. Então, há uma conciliação nesse sentido, embora exijam mais ou igual, tal qual eu estivesse 100%, mas não estou 100%, eu tenho que entrar à noite mesmo estudando. E como é que fica a família no meio disso tudo? Ficar junto, né? Eu tenho um filho aqui em São Paulo, né, que trabalha, estuda na USP, Ribeirão Preto, e até estou aproveitando para visitá-lo agora. Ai, que E legal. eu converso muito com ele sobre isso, né? A gente troca umas ideias, digamos assim, porque ele está no meio também muito louco de pesquisa. Então, É ele que é assim. está no Instituto, no Butantan? Não. Ele Ele... ele está na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mas ele faz ciências biomédicas, na área de pesquisa de doenças e medicamentos. Essas coisas. Que legal, muito bom. Excelente, Reginaldo. E aí, você, então, já falou um pouco sobre a sua trajetória, do porquê que você está fazendo o seu mestrado. E aí agora a gente estava conversando também, que eu sugeri para a gente falar um pouco também sobre essas questões do que você tem, qual tem sido a sua percepção. Tudo bem que você está no mestrado profissional, que já é diferente do mestrado acadêmico que a gente está acostumado, né? A maioria. Primeiro você pode falar um pouquinho dessas diferenças, porque às vezes tem pessoas que estão assistindo que não sabem, né? Nem sabia que tinha mestrado profissional. Como é que é a diferença do mestrado acadêmico para o profissional? Assim, bem basicamente, o mestrado acadêmico ele exige que você termine o seu mestrado oferecendo um TCC, né? Somente TCC. Já no mestrado profissional, eles exigem a entrega de um produto. Então, você já tem que entregar, junto com o TCC, na sua pesquisa, um produto. E aí, já posso falar, professora, da dificuldade que é isso para a academia entender. Olha, a academia propõe um mestrado acadêmico, mas que me parece que muitas vezes ela não entende que o mestrado profissional é diferente do mestrado acadêmico. Para começar, pelo estudante que está ali. O discente, ele está trabalhando. Ele está trabalhando, de um modo geral, ele está trabalhando. Então, ele precisa conciliar estudo com trabalho. E aí a exigência fica sobreposta, porque me parece que fazem a exigência do acadêmico e juntar o profissional junto. Então, veja que no semestre eu tive que fazer 2 artigos, trabalhar a pesquisa, fazer a apresentação dos seminários, isso é muito pesado. E, assim, se isso fosse dentro da disciplina, dentro do projeto de pesquisa, mas são disciplinas obrigatórias, quer dizer, é bom, é interessante, você aprende muito com isso, mas não há condição É, para não faz acontecer. sentido mesmo. E também tem um detalhe, eu estou aqui com colegas, o professor Kleber está aqui, até para confirmar, se for o caso, o professor acadêmico, ele muitas vezes ele não está no mercado. Então, nós chegamos com essa energia toda do mercado, trocando muitas ideias, e assim, foi assim que eu segurei minha graduação em gestão pública, eu não lembro de ter levado um caderno um dia para a aula, era sentar, ouvir e debater assuntos, ideias, e, e mesmo assim a gente conseguiu terminar no tempo regulamentar e ser laureado da turma, que eu achei isso, assim, foi uma coisa assim atrás da outra, mas é a estrada mesmo que trouxe essa ajuda dentro de sala de aula. Então há essa incompreensão ainda, a meu ver, de que o mestrado acadêmico, alguém está ali com a finalidade. Quem está ali no mestrado profissional, ele está com outra finalidade, que é de gerar ciência, gerar um produto através da pesquisa e ofertar para a sociedade de forma imediata. Há uma falta também, que a gente sabe que há muitos trabalhos acadêmicos que poderiam se tornar produtos, né, e devolver para a sociedade esse investimento que há muitas vezes nas universidades, nas faculdades públicas. Mas há uma falta de rede, digamos assim, para disseminar esses conhecimentos e atingir o ponto que é a sociedade. Eu até pensei em fazer um trabalho nesse sentido, porque são muitos projetos que estão engavetados dentro das universidades, e muitas vezes quem tira um proveito maior disso é o setor privado, que muito inteligentemente vai lá buscar soluções para os seus problemas
e ganha muito com isso. Enquanto que a sociedade, que é quem banca as universidades, as escolas públicas, elas recebem pouco porque falta uma estrutura de disseminação do conhecimento para essas instituições. Então, algo que faça esse link. Acontece hoje, acontece mais do que acontecia antes, mas eu acho que ainda está muito aquém do que deveria acontecer. É verdade. Você está falando isso, eu estou lembrando o tanto de teses e dissertações que realmente ficam engavetados e a gente pensa, né? Eu, por exemplo, que sou mais do lado acadêmico, pensa mais, não divulgou para a comunidade científica, né? Não publicou. Mas muito mais do que isso, né, Claudiana, essa questão de também não ter virado produtos que não só pela falta de divulgação na comunidade científica, mas também no ramo empresarial, na verdade. Muitas soluções podem estar engavetadas mesmo em teses, dissertações, que ficaram paradas, realmente. E o que você tinha pensado em propor para que isso fosse diferente? É claro, seria um projeto, né, que você tem ideias, muitas ideias, mas nesse caso específico, o que você tinha pensado a respeito? Seria uma agência mesmo, uma agência que, ou a agência ou escritório, digamos assim, escritório de projetos que você tem ali a busca. Você tem hoje a empresa não busca o empregado, né? Então ele busca ali uma troca, um conhecimento da empresa, o que ela precisa e o conhecimento do profissional. Então, seria um banco, mesmo onde as instituições, as prefeituras, os estados que buscassem soluções para determinado problema, fosse nesse portfólio de projetos. Né? Que legal! Então, alguém, claro, agenciando isso, já apresentando soluções. Então, você E também fazendo esse trabalho de tradução, né? Porque às vezes está de um jeito tão acadêmico que ninguém consegue entender. Exatamente, fazendo esse traduzindo mesmo esse trabalho acadêmico para a realidade aqui de mercado mesmo, seja mercado público ou privado, mas traduzindo esse material para uma realidade e resolvendo problemas. E temos muito mesmo. Então, se eu falar de uma obra de engenharia que está acontecendo aqui em Natal, que é a Engorda da Praia de Ponta Negra, e aí a solução que a empresa teve foi estudo já trabalhado dentro das universidades. Então, o monitoramento da área, o comportamento da área, se a gente pensar como é feito um processo desse de engenharia, é muito sério, envolve muitas áreas. A questão ambiental está ali muito presente, então é um estudo que demora. E nesse caso do Rio Grande do Norte, Natal, Ponta Negra, esse estudo estava pronto dentro das universidades. Então, e aí, se não fosse utilizado, se esse projeto não saísse, esse estudo ia ficar lá guardado por quanto tempo? Depois teria que ser repetido, atualizado. Então, essa ponte poderia ser mais rápida, né? Melhor aproveitamento. Você tem planos de implementar isso? Os planos são muitos, né? Mas você que está assistindo e tem interesse, mande mensagem para o Claudiano falando meu candidato a fazer parte, né? Pode abrir uma startup, né, Claudiano? Algo nesse sentido. Seria excelente. Vamos marcar a reunião, professor Kleber. E o que mais que você tem pensado? Quais têm sido as suas percepções da academia, do meio acadêmico, né? Agora que você retornou depois de quantos anos, Claudiana, fora das universidades? Eu terminei a primeira graduação em 93, mas a segunda agora foi em 2022, né? Então foi 22? Bem nessa... 2020. 2022. Então foi recente. O que você notou, então, dessa cultura acadêmica que te causou estranheza e que você acha que poderia ser diferente? Por que eu estou te falando isso? Porque eu lido com muitos acadêmicos que vivem, né, nesse mundinho muito fechado e não tem, às vezes, essa percepção do externo. E aí, quando sai, termina o mestrado, doutorado, fica perdido, completamente perdido, porque nem se encaixa. É tão diferente a cultura de um meio para o outro que se perde completamente. Então, uma das importâncias que eu achei fundamental trazer você aqui para trazer essas discussões era justamente essa sua perspectiva, né, de mercado
e o que você tem visto desse meio acadêmico que tem sido difícil, assim, que você acha que é estranho, que poderia ser diferente? Começa dessa percepção do profissional para o acadêmico. Ele começa por aí. Começa nesse mundo. É interessante que a academia ela busca que você expanda conhecimento, mas ao mesmo tempo ela te coloca dentro de caixas, né, de molduras que você fica ali. Se eu vou, eu sou criticado. Né? Se eu saio dessa caixa, eu sou criticado. Se eu volto, eu crio amarras que me impedem de desenvolver um bom trabalho. Então, essa percepção ela é muito clara. Eu acho que varia de escola para escola. Estou no Instituto Federal de Ensino. E, e há um acolhimento, é verdade, é um acolhimento maior nesse sentido, de discutir mais os problemas. Mas essa dificuldade ainda acadêmica de você ficar centrado em regras muito bem estabelecidas para eles, para a academia, como você sabe que por fazer uma publicação numa revista, um artigo numa revista, tem toda uma moldura que varia de revista para revista, mas você escreve, quem escreve de forma livre, como eu gosto de escrever, sem amarras, quando você vai para um processo de você tem que fazer o trabalho inverso, você tem que amarrar, você tem que fazer cortes, você tem que fazer ajustes. E eu não sei até que ponto isso é bom para desenvolver um bom trabalho. Tá? As orientações elas são pertinentes, elas são necessárias, mas eu vejo, de certa forma, um castrar de ideias, de perspectivas. E eu acho que isso atrapalha o estudante que já chega também sem muitas vezes sem uma experiência, de uma vivência dentro do processo. Ele fica esperando que alguém diga o que fazer. Ele não age por conta própria. E o trabalho dele, apesar da orientação acadêmica, é um trabalho para fora. É um trabalho que parte dele, é uma ideia que é dele. O professor, o orientador entra como coautor, de certa forma, dentro desse trabalho, mas é um trabalho que é dele. E ele tem que ter domínio sobre isso e uma responsabilidade muito grande de entrega. Senão fica parecendo que ele está entregando algo para alguém ou que alguém quis que ele fizesse. Isso é muito ruim. Então, essa mexida que eu percebo, a gente discute isso no meio, discute bastante isso no meio. Eu não tenho, eu falei outro dia, né, que eu não tinha problema com apresentar um trabalho, eu já passei dessa fase, nem com críticas. Eu até falei que vejo as bancas como consultorias gratuitas. Né? Você chega ali, você faz uma apresentação e tem uma banca. Olha que coisa incrível. Eu tenho 3 professores muito experientes para dar bronca, mas de forma orientativa. Quando é assim, é muito bom. Mas há um outro aspecto desse processo acadêmico que é muito danoso para o profissional. Isso inibe muito as pessoas, castra muitas pessoas. Então, quando a banca ela discute com você e aponta, olha, será que você não poderia ver dessa forma? Outra perspectiva aqui, outro ponto. Como é que você vai solucionar esse problema que você apresenta nesse caminho? Isso é muito bom, vai despertando no discente outras perspectivas, outros olhares, outros questionamentos. Isso é pesquisa. Agora, quando entra na crítica sem conhecimento, porque quem detém o conhecimento é quem está pesquisando, o pesquisador, isso é muito danoso e pode inibir, e eu acho que por isso também que muitas vezes há desistências, as pessoas não conseguem fazer a conclusão do seu trabalho, aquele investimento é jogado fora, e isso precisa mudar um pouco. A gente precisa quebrar esse paradigma. Disso eu não entendi muito bem o final. Antes disso, deixa eu te falar aqui que o Eduardo Fidelis está falando. Ele disse: fala, grande potência da administração pública. A Fidelis Boa tarde, Eduardo. Fidelis é um querido, né? Fidelis foi estudante de gestão pública também. É um, é um garoto muito inteligente. Bom, então você, muito bem colocado essa questão. Eu só não peguei mesmo esse último ponto, Reginaldo. Você falou do ponto positivo da banca, que eu acho brilhante essa sua frase, que é uma dessas, por isso, uma dos motivos dessa sua percepção externa, que faz toda a diferença, que é ver como uma consultoria e qual que é o problema da banca que eu não entendi. Se você puder repetir essa parte. Há uma vaidade, na verdade, dentro
há uma vaidade muito grande dentro desse mercado, digamos assim, de banca. E isso, eu não sei se é a maturidade que aflora para dizer isso com muita franqueza, isso não tem nada a ver, tá? Ninguém merece aquilo, ninguém merece. Há muitas vezes algumas humilhaçõezinhas dentro das apresentações em banco. Há um jogo de vaidade muito grande do professor interno, do professor externo, tá? Então isso As não brigas internas entre os professores é algo maravilhoso. é. Então é nesse aspecto que eu falo, sabe? Agora são pessoas muito bem preparadas e usar muito bem esse conhecimento para realmente auxiliar e fazer crescer a ciência no Brasil. Eu acho que isso é muito necessário. Falou e disse. Por favor, pessoal, vamos ouvir o Claudionado. Olha isso que ele está falando, gente. É ouro, é isso mesmo. E o que mais que você tem percebido em relação aos seus pares, por exemplo, as pessoas, não sei se você tem muito contato com os outros alunos, né, do mestrado, do doutorado, se você tem contato com os docentes, você tem mais algum comentário a fazer sobre a questão da cultura, do modo de pensar? A turma, o nosso encontro é semanal, basicamente, né? E temos também encontro com o orientador, que ele também tem os orientandos, e a gente troca assim, ideias. Não tem como a gente formar grupos paralelos de discussão, e há um empenho. Quem submete ao mestrado, ele quer realmente fazer, quer realmente pesquisar. Então, há um envolvimento desses estudantes, independente da idade, no processo do mestrado, do doutorado, da pesquisa. Então, o que falta mesmo é ajustar esse tempo de trabalho com essa realidade que esses estudantes especificamente vivem. Não é algo fácil, não é algo fácil. E aí você vê também essa falta de autoridade em alguns casos, sim, tá? Há também aqueles que não têm uma base que entrega, então é um trabalho que precisa recomeçar. Isso é mais doloroso assim para esses estudantes. Mas de um modo geral eu percebo uma busca por resolver problemas e isso é muito bom. Excelente. É exatamente isso. Eu brinco também com o pessoal da pós, os meninos lá do meu laboratório. Eles sempre, às vezes, dão errado, dá errado, errado, errado os planos deles, os projetos, às vezes está no plano Z e do mestrado dando errado. Eu falo, gente, isso é disso que se trata a pós-graduação, é de resolver problemas, é como você estava falando, né, Claudiana, dessa questão de você aprender com o que dá errado e como você vai resolver isso. Então, se tem uma coisa que a gente sai craque da academia, que é isso que a gente deveria estar buscando, é ser mestre em resolver os problemas e em lidar com as frustrações, com o que está acontecendo. E ter essa maturidade para lidar com isso é algo que, infelizmente, não tem sido muito bem colocado, talvez, para esses alunos. E às vezes o que eu penso também é que às vezes se torna algo um pouco até cômodo para os professores manter os alunos dessa forma, mais infantis. Porque é mais fácil você controlar pessoas assim do que você controlar pessoas que têm um pensamento crítico próprio, que sabem o que estão fazendo e que querem, né, têm suas próprias opiniões e sabem como lidar. Então, às vezes, eu sinto que tem um pouco de gosto de alguns supervisores de manter dessa forma. Não sei se você tem essa percepção também. Eu acho que é uma intimidação, de certa forma, uma velada, que não é dita muitas vezes, mas há uma intimidação, de certa forma, assim. Eu não consigo, não passo por isso, mas a gente percebe que ali você está sedento por falar, que é vontade de falar, mas tem medo da crítica, tem medo do falar. Ora, eu vi, não nesse mestrado, mas eu vi um colega tendo que ouvir que quem pode definir, criar conceitos sou eu, você não pode fazer isso, porque você não está preparado, você não fez o doutorado, você não. Quer dizer, isso porque houve um questionamento de como pensar naquele momento em fazer criar uma questão. Será que isso tem que ser aqui, você não é.
qualquer possibilidade de um debate. E é nesse debate que você começa a desenvolver o pensamento crítico. E é isso que vai trazer resposta. Exato. Então, se não é isso, você vai ficar na infantilidade mesmo. Você vai ficar ali desenhando flores e sem, nunca vai chegar a um pintor de fato, porque você está ali esperando que alguém te diga o que fazer. Então, assim, o que a gente conversou sobre o acolhimento é muito importante. Eu acho que a real tem que ser dita, que não, você não está ali à toa, que é um trabalho muito pesado, que você vai chegar a algum lugar. Mas esse acolhimento precisa acontecer. Há necessidade, muitas vezes, de um nivelamento. Eu vejo também isso, e não tem. Não tem. É cada um por si. Isso é muito perigoso mentalmente para essas pessoas. Tá? Uhum. Com certeza. E eu vejo que isso está cada vez mais comum, parece, né? E vai se passando e ninguém critica isso. Parece que ninguém começa a pensar sobre. A Antônia está falando boa tarde. Ela disse que ela é acadêmica do curso de pedagogia e que ela está amando a discussão. Ela é da Universidade Federal do Tocantins. Olha que legal, Antônia. Muito bom. Que Você bom, também está na academia, então pode fazer perguntas aqui também para o Claudionaldo, para colocar também na nossa discussão, que você, algum comentário que você queira fazer, também estamos abertos à discussão, tá, Antônia? Que bom que você está aqui com a gente. Então, oi, Claudionaldo, pode falar, se você quer falar oi para... Então, na verdade, é isso. E que bom que estejamos aqui discutindo e contribuindo de alguma forma para um despertar. Eu me proponho a fazer essa crítica sim e acho que ela é salutar, acho que vai melhorar bastante se a gente entender esse processo, que a construção precisa ser feita. A construção precisa ser feita e a exigência precisa ser feita dentro de uma tabulação. A gente precisa entender o processo. O que é que esperam da gente? A gente tem que saber, o aluno tem que saber qual vai ser a minha entrega, o que é que vocês esperam. Agora, o projeto de pesquisa é meu, né? Então, assim, é estranho ver a mudança, ser convencido da mudança, como eu fui, do projeto, porque não tinha tempo de desenvolvimento em 2 anos, é uma coisa. Mas você chegar com um tema e mudar completamente isso, sair daquela realidade, terminar com alguma coisa porque estão pedindo que você faça, é outra coisa. Então, muitas vezes, é uma necessidade mais de quem está ali do que quem está chegando para descobrir algo, para pesquisar algo. Exatamente. Mas isso tem que ser discutido muito amplamente, porque a linha de pesquisas, mas a linha de pesquisa leva ao... Tem fim, isso não tem fim. Isso não tem fim. Então, Exatamente, é que entra bem do que você estava falando das questões de ego também, né? Tem as necessidades internas ali dentro, porque eu quero tal posição aqui dentro e porque, né, tem alguns outros motivos às vezes que colocam projetos aleatórios, né, que não são aleatórios para as pessoas e não deixam com que elas tenham seus próprios projetos, seus próprios pontos de vista, né? Infelizmente. exatamente essa discussão. Não, estamos sendo polêmicos, estamos sendo polêmicos. Mas, gente, eu acredito muito que nós estamos para discutir, né? A ciência ela é feita de discussão, ela é feita de pontos diferentes de visão, e isso é tudo muito válido e precisa ser dito, precisa ser colocado. E, Cláudia Amado, você tem o que mais a dizer para pessoas que estão assim como você, que já estão trabalhando, já têm suas áreas de atuação bem estabelecidas, e por que eles deveriam, então, buscar um mestrado, por que deveriam buscar uma pós-graduação, estudar mais um pouco? Por que você acha que essas pessoas, né, qual seria o seu conselho para elas? O mercado exige que você esteja preparado. A não ser que você esteja parado no comodismo, a necessidade de estudar mais, de conhecer mais, ela é vital para a sua carreira profissional. Então, como eu falei no meio da nossa discussão, da nossa entrevista,
o dinheiro abre algumas portas, conhecimento abre todas. Então, você precisa tempo estar se aperfeiçoando e buscando conhecer mais, aprender mais, pesquisar mais, se doar mais. Claro que isso é um processo que também te cobra. É exigido de você um empenho maior. E daí a necessidade do planejamento nesse estudo. Parece, eu falo dessa minha vida corrida, de subir, descer, estar ali, lá, mas hoje temos que reconhecer que a questão da informática, da internet, é esse processo. Eu posso estar no hotel e abrir meu notebook e estudar. Né? É muito da questão de priorizar também essa sua agenda. Então, se você quer realmente isso, você vai encontrar um espaço para se dedicar aos estudos. A, a gente passa tempo na rede social mais do que devia. Eu fico a todo tempo me perguntando quando sair. Mas eu uso muito como trabalho também. Então, fica difícil você se desvincular de rede social. Você precisa trabalhar como você vai usar essa rede social. Porque a rede social quer que você esteja ali 24 horas, de preferência consumindo o que está sendo mostrado. Você lembra da TV, que eu não tenho mais, mas a TV que a cada intervalo passava um monte de propaganda? A rede social veio com essa função. Já que não estão assistindo mais televisão, mas estão usando a internet, vamos vender pela internet. Então, você tem que saber e discernir o que é bom para você dentro desse processo que estão te colocando baixo. E a internet tem muito a nos oferecer, contanto que a gente utiliza adequadamente. Mas não é um processo simples, a gente está aqui para romantizar esse processo, mas é um processo plenamente possível. Eu tive essa oportunidade agora, já, mas isso também influencia outras pessoas, eu sei disso. Sei disso. E isso não tem idade, acho que se torna um processo até mais fácil, mas gostaria muito de ter feito no prazo regulamentar. Se é que tem prazo regulamentar, acho que não, Não. mas o tempo é de cada um. E a minha oportunidade foi essa e estou aproveitando muito bem. E aconselho, sim, aconselho a enfrentar, a reestruturar a vida, difícil, corrida para todo mundo, mas encontrar um espaço para manter o estudo diário, uma perspectiva de crescimento profissional mesmo. E de vida. Com certeza. E eu não tenho dúvida de que você está fazendo isso na hora certa. Porque a gente vê tanto, eu acompanho muitos alunos, né, onde eu trabalho, e eu vejo que eles estão desperdiçando tanto tempo, e às vezes é por isso, porque ainda são novos, talvez deveriam estar trabalhando e depois voltar para lá. Porque passa tempo no barzinho e fica lá, eu perde um monte de tempo que eles estão tendo dedicado para estudar, que nem você estava falando, né, Claudionão? Você está viajando e está priorizando isso, abre o seu laptop, está lá estudando, está trabalhando, porque você está nos tempos que você tem, porque você entende a prioridade disso. E esses alunos, a maioria deles estão lá com tempo para isso, exclusivo, e não fazem ai, é que daí eu já fico, né, revoltada. Mas Mas tem um detalhe, eu admiro muito pessoas como você, muito mesmo, porque a academia para mim ela deveria ser só feita de pessoas assim, que entendem o porquê estão lá, que têm um motivo real para estar ali e valorizam esse processo. E é isso que você tem feito. Pessoas como você enobrecem a academia e tornam ela e realmente importante, porque a pós-graduação tem passado por um processo de desvalorização, justamente por alunos e estudantes que não entendem o porquê estão ali. E pessoas como você têm trazido novamente o porquê que isso é importante, o porquê que a gente está fazendo isso. que bom, bom, que bom saber disso. Mas a gente tem que fazer isso com se divertindo um pouco, né? A gente não pode fazer isso. A gente fala parece que é uma agenda muito pesada e dura, um fardo, e você tem que conciliar isso no seu tempo. Há estudos, né? A gente já sabe que não adianta eu sentar aqui 3 horas seguidas estudando, eu tenho que ter intervalos. E aí eu falo do planejamento e a mentoria que eu tive que buscar porque estava desencontrado nesse processo de estudo e aprendizado, facilitou muito minha vida, porque eu aprendi dentro desse curto tempo que tenho, a me organizar diariamente para produzir.
E você, na verdade, produz todo dia, porque você está pensando sempre em várias coisas, mas você tem que parar para colocar aquilo de forma ordenada, né? Então, dá para fazer tudo, gente, dá para fazer tudo. Exatamente. A gente estava conversando, foi ontem ou anteontem, a gente estava conversando com a Mayra, que ela é psicóloga e terapeuta familiar. E ela estava falando justamente dessa questão das pausas, que são extremamente importantes para a saúde mental. Não tem como mesmo você ficar, né, 100% no trabalho e não ter esses tempos de respiro, né, como ela disse. O problema é quando a gente fica só nos respiros e não volta para trabalhar. Aí tá errado, tem que ter esse balanço, esse equilíbrio, muito bom. E aí, Essa Fernando, construção. para encerrar, assim, né, a gente caminhando para o final, usando a sua própria fala, que eu achei excelente, que o dinheiro abre algumas portas, o conhecimento abre todas. Muito bom colocado. Só que você vê, como a gente estava falando, a questão de diplomas, né? Às vezes as pessoas têm um monte de diplomas e aquilo parece que elas estão travadas e não andam. Então, qual seria o seu conselho, então, agora para essas pessoas que estão na parte acadêmica e querem ir para o mercado de trabalho, querem se inserir nesse contexto, mas parece que mesmo tendo esse aparente conhecimento, não conseguem abrir essas portas? Temos que ver também, cada caso um caso, mas temos que ver o seguinte: você entrou numa graduação, numa pós-graduação, um mestrado, um doutorado, por qual motivo? Qual foi a sua necessidade? Né? O que você quis com isso? Foi só produzir algo para colocar o diploma na parede? Nem se usa mais isso, né, de colocar um diploma na parede. É tudo virtualizado, é tudo. Então você tem que buscar algo que você queira realmente trabalhar para a sua vida. É uma transformação que tem que acontecer na sua vida. Então, se você produz algo nessa perspectiva, você vai sim ter mercado. Outra coisa, se você está buscando o mercado, o que é que o mercado está buscando das pessoas? O que é que o mercado está buscando dos profissionais? Que áreas de atuação você poderia estudar para que o mercado te absorva sua produção? Então, isso tem que estar pensado, isso é planejamento. Isso é planejamento. Eu não acredito que alguém busque algo. Não, aqui é mais fácil entrar. Não vai rolar isso. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Você vai sim guardar seu diploma numa gaveta. Isso não vai acontecer. Você tem que associar o que você quer para a sua vida profissional, mas tem que ser algo que você goste também. Porque você não vai sentir esse fardo. Trabalho é um fardo se você não gosta do que faz. Então, isso tem que estar muito associado, tem que estar muito pensado na sua vida. Então, há essa dificuldade, e assim, a questão acadêmica, ela traz outros tantos horizontes. Viver numa comunidade acadêmica, a conversa com colegas, ver um colega apresentando um trabalho, eu digo, puxa vida, seu trabalho é maravilhoso. Você vai patentear isso, você vai criar o produto, você vai produzir isso adequadamente. E olha, aí já me envolvo com o processo do colega, no sentido de impulsionar o trabalho dele. Porque realmente tem muita gente que vem, claro que falta um pouco de empreendedorismo, muitas vezes, de venda mesmo. Nós temos que vender o nosso produto. Temos que vender o nosso produto. Então, qual é a sua, usando a gíria, né? Qual é a sua? O que é que você quer com essa produção? O que é que você espera de você? É vaidade em ter um diploma? É ter uma aplicação direta para a sociedade, no mercado, do seu produto? O que é que você quer? Essas perguntas têm que ser respondidas. Elas têm muito a ver com o processo de construção da pesquisa. Então, mas essa pergunta tem que vir bem antes. Porque essa academia, dentro de tudo que a gente discutiu aqui, dessas barreiras, dessa parte opressiva, né, que existe dentro da academia. Por que você vai enfrentar isso? Qual o seu propósito? Então, temos que ter bem definido para que a gente possa, sim, aí tirar um bom proveito do nosso estudo, da nossa competência adquirida. Excelente.
Excelente, porque às vezes só entra que o orientador do TCC falou que eu deveria fazer mestrado e eu vou fazer. Não, porque o orientador do mestrado falou que eu tinha que fazer doutorado, eu vou fazer. E eu vejo muito isso, Claudiana, na academia, que eu fico meio triste, porque tem muita questão que, infelizmente também, os orientadores, os professores são cobrados a terem um X alunos de mestrado, X alunos de doutorado. E aí, essa falando, você tem talento para fazer, às vezes não é exatamente isso. Às vezes é porque eles precisam cumprir um número X de alunos. E aí meio que fica colocando o aluno, não, faz, e aí o aluno nem queria fazer e acaba nem pensando, como você falou, do planejamento. Tem que ver o mestrado, o doutorado como essa rota, mas para chegar num ponto, né? O mestrado e o doutorado não são um fim em si mesmo. Tem um fim lá atrás, lá no fim. Qual é esse fim, né? É bem isso. E correr atrás mesmo. E assim, tem um ponto bem interessante que é a produção de artigos, né? Há uma pressão muito grande por produzir artigos dentro da academia, que é uma loucura. E aquilo vem para atender uma necessidade interna muito forte, que é de fortalecer aquele curso, aquela pós-graduação, porque precisa ter mais publicações, etc. Mas não esqueça que há um ser humano ali na frente que precisa parar, trabalhar todo esse processo. Calma, gente, calma. Não é assim. Não vamos matar. Não vamos matar o aluno. Vamos deixar o. Exatamente. Muito bom, Janado. Foi excelente. Você tem as suas considerações finais para colocar aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, que vão assistir a gente depois? É aproveitar bastante o tempo de forma muito adequada, buscar saber o que realmente está buscando nessa área de pesquisa e, e planejar. Já atingir. Não é difícil, não é um processo, é um processo. A método para isso, tá? É buscar conhecimento de como trabalhar, porque você só tem a ideia, você se debruçar em artigos, em estudar, não é suficiente por si. Você precisa organizar isso, estruturar o seu trabalho. Como é que você estrutura isso? Como é que você vai passo a passo estruturando e construindo esse trabalho que você se dispôs a fazer? E fazer com muita tranquilidade, se divertindo com o processo. Eu acho que é por aí. O conselho que eu teria que dar era esse, mas é dedicação mesmo e também se agradecer a você mesmo por estar ali, né? Por estar nesse processo. Independente do seu momento, independente das dificuldades, independente disso, você agradecer, se agradecer, né? Você, olha, estou conseguindo, era algo que eu não pensava, então estou aqui. Isso é muito bom. A gente para trás e ver que trilhou o caminho e que está alcançando paulatinamente. Então, assim, força, tá? Sorte para todo mundo e muito estudo, vai dar certo. Muito bem, muito bem. Claudiana, muito obrigada por ter tirado esse seu tempo, que é tão corrido, para estar aqui com a gente e dar esses conselhos tão valiosos para essas pessoas que estão assistindo a gente, que vão assistir a gente. E obrigada também você que está aí com a gente agora, né, Antônia, obrigada pela sua participação, obrigada por todos aqueles que estiveram aqui com a gente, fazendo seus comentários. E é isso, pessoal. Eu agradeço. Muito obrigada, Claudio Ronaldo. Boa viagem aí para você. Bom tempo com seu filho também. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.